Você, mais uma edição do Painel Regional, não é? Sempre de segunda a sexta, com as personalidades da região e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo, debatendo, aprofundando os temas que fazem o dia a dia aqui da nossa região metropolitana e, claro, também discutindo e debatendo os assuntos, os temas da pauta nacional também. Estamos sempre às 10 para as 2 da tarde, você sabe, enquanto estiver no ar, não é? O horário eleitoral, no rádio e na televisão. E com a reprise às 7h30 da noite. Nosso horário habitual, 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas, às 8 da noite. Quando terminar o horário eleitoral, a partir de outubro, você vai ter tudo reorganizado aí na sua telinha. Edições do final de semana, no sábado você tem o painel regional às 15 horas, 3 da tarde, e aos domingos, às 17 horas, às 5 da tarde. Meio Ambiente em pauta nesta edição do painel regional. A gente com prazer recebe mais uma vez o promotor de justiça, o Dr. Dauri de Paula Júnior, promotor exatamente de meio ambiente, que nos dá mais uma vez o prazer da participação com a gente aqui. Boa tarde, tudo bem, promotor? Prazer revê-lo. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui da cidade de Santos, participa com a gente mais esta edição do painel regional. Tudo bem, Banha? Boa tarde, prazer também tê-lo aqui. Boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores do painel em debates. Boa tarde sempre especial a esse escorreito, diligente, paladino, promotor de justiça, o Dauri de Paula Júnior, uma pessoa que tem serviços prestados na nossa cidade e região. E também uma boa tarde especial ao doutor Manuel Rogério. É uma honra fazer parte dessa mesa. Obrigado ao Banha por estar conosco também, como o nosso Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual do painel regional, mais uma vez com a gente. Boa tarde, tudo bem, Rogério? Boa tarde, Boturão, boa tarde ao vereador Banha, boa tarde aos telespectadores. Eu reitero as palavras aqui do Banha, realmente é um prazer receber o doutor Dauri, que é um promotor diligente na área do meio ambiente, na nossa cidade, aqui das matérias que tratam a nossa região. 3014-5281, sempre aberto para você entrar em contato com a gente, ligue para cá, participe conosco com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos que a gente coloca em debate, que a gente coloca em destaque aqui no painel regional. facebook.com/painel regional, obrigado a você que curte a gente, que acompanha a gente pelas redes sociais, mais de 10 mil curtidas, a gente fica satisfeito, né? E aguardando você, continue com a gente aí pelas redes sociais, é muito importante a sua participação conosco. Lembrando também que nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, você clica no ícone painel regional e acompanha a gente em tempo real. E depois do programa encerrado ele vai para o YouTube, você sabe, rever como preferir os trechos, não é, que julgar mais interessantes ou o programa, não é, integralmente. A gente na abertura destaca sempre aqui os nossos parceiros, o Diário do Litoral, o DL, traz esta manchete aqui na capa desta edição de sexta-feira, deixa eu acertar direitinho aqui na câmera, Brasil ainda mais desigual. Essa é a manchete do DL e BGE aponta desaceleração na distribuição de renda no Brasil, que agora tem mais de 201 milhões de habitantes. O Dauri recebe aqui, por favor, repassa aí uma edição ao Banha e ao Manuel Rogério também. E a gente destaca também do mesmo grupo de comunicação do DL, o Gazeta de São Paulo, que traz em manchete, traz na capa, não é? Uma manchete mais ou menos na mesma direção, desigualdade volta a crescer no Brasil. Esta é a capa do Gazeta de São Paulo, pesquisa divulgada pelo IBGE, não é? A notícia é basicamente a mesma, mostra que o índice que mede a concentração de renda piorou e voltou ao patamar de 2011. A Aurifica também recebe um exemplar do Gazeta, o vereador Banha e Manuel Rogério também recebem cada um o seu. Tem muitos temas, muitos assuntos importantes para debater com o nosso promotor, né? Sempre o meio ambiente é um assunto importante, vereador. Antes de abrir os trabalhos, eu queria deixar aqui registrado todo o nosso apreço, admiração, respeito, e mostra que nós estamos no caminho certo. Eu quero cumprimentar, deixar aqui gravado no seu programa, a figura do promotor Dr. João Carlos Meireles Ortiz, onde ele, no jornal Diário do Litoral, com todas as letras, ele diz: estamos nos acostumando à mediocridade do serviço estadual. Coragem, valente, diligência e operoso. É isso que nós esperamos do nosso Ministério Público, dos nossos agentes políticos, dos nossos vereadores, dos nossos deputados. Só conseguimos mudar uma cidade, um estado, um país, quando nós mostramos a nossa indignação e mostramos também o caminho
para o acerto e para a correção. Parabéns ao MP, na figura do Dr. Dauri, cumprimento também aqui o Dr. Ortiz. Muito bem, feito o registro, né, a gente volta aqui ao tema que nos traz aqui o Dr. Dauri conosco, questões que envolvem o meio ambiente, né, onde ele está diretamente ligado, e mais especificamente a rua Áurea Gonzalez Conde, a famosa Rua do Peixe, aqui na Ponta da Praia, em Santos, né, onde temos uns problemas já há muito tempo com os permissionários que comercializam lá nos seus boxes os pescados, né? Houve um TAC, termo de ajustamento de conduta, junto ao Ministério Público, SPU, Prefeitura de Santos, enfim, a gente tem um VT pronto a respeito desse tema, vamos acompanhar aí o que é que as pessoas dizem lá na Ponta da Praia, dizem lá na Rua do Peixe a respeito desse tema. Na volta, o Dr. Dauri explica aí essa situação toda para o Banha e o Manuel Rogério comentarem também. Confira aí. Estamos agora aqui na rua Áurea Gonzalez Conde, no bairro da Ponta da Praia, Santos, a famosa Rua do Peixe, e que há muito tempo convive com um problema muito sério, a desativação do comércio local. Segundo matéria publicada no Jornal Diário do Litoral, o Ministério Público vem pressionando a Prefeitura e a União a abrigar os comerciantes em um outro local. E agora eu estou aqui com Elaine, que é uma das líderes aqui do comércio e que convive assombrados com a ideia do desemprego. Elaine, o que está acontecendo? Estamos passando por vários motivos aqui de nos pressionando a desativação do nosso comércio, sendo que a gente só sabe trabalhar. Nós somos aqui pescadores artesanais, somos comerciantes, onde a gente gera vários empregos aqui e estão querendo desativar a nossa atividades aqui. Então isso aí está complicado pra caramba. Nós precisamos de trabalhar, nós não sabemos roubar. E geramos vários empregos aqui também, cada comércio tem mais de 10 funcionários e não sabemos o que fazer se a Prefeitura não tomar uma atitude dessa vez, porque o nosso excelentíssimo prefeito nos prometeu uma nova construção para que a gente continue a atividade, que é tão importante aqui para a cidade e para o turismo aqui também, que é a pescaria artesanal. Então, senhor prefeito, por favor, olhe que são várias pessoas aqui, ó, são mais de 2.000 pessoas que dependem da sua decisão. O Ministério Público, como que está a atuação do Ministério Público? O Ministério Público, o Dr. Dauri, está sendo bem generoso com a gente, suspendeu a multa diária aí da Prefeitura, para que a Prefeitura tome uma atitude a favor da Rua do Peixe, construindo outros comércios. Já foi destinada uma área pela União, e agora não foi concluído por alguns embargos, com alguns vereadores vedando todo esse processo. Agora temos aqui a área que a gente está solicitando de dentro do entreposto de pesca, onde que é da rede Walmart, para poder construir o nosso mercado aqui, a nossa Rua do Peixe. Estamos aguardando a decisão da União para ela verificar se é possível ou não e vai se reunir a partir agora do dia, eu acho que é 23 ou 25, vai se reunir com a Prefeitura para tomar algumas decisões a favor disso. E agradeço ao Dr. Dauri aí pela generosidade de pegar e estar conservando ainda a atividade nossa. Hoje, quantos boxes estão aqui na rua? São 24 boxes. Quantos funcionários? Cada box, o meu, ele abriga 11 funcionários, o meu. E os outros ali nessa faixa também. Além quando começa a chegar o camarão, a gente pega várias atividades de pessoas que sabem descascar o camarão e dá em torno mais ou menos de 4 a 5 pessoas por box, que a gente gera mais alguns empregos. E os pescadores, que são na média de uns 200 pescadores aí, que ainda dão emprego para mais uns 2 ou 3 em cada bote. Boturão, então além de um problema econômico, agora o problema também é social. Imagens, Rafael Serafim, repórter cidadão, aqui da Rua do Peixe, para o painel regional. É com você, Boturão. Muito bem, obrigado ao nosso Cristiano, repórter cidadão, sempre com assuntos e questões importantes, não é, da cidade e da região. E a gente aproveita aqui a presença do promotor, Dauri de Paula Júnior, promotor do meio ambiente, para explicar exatamente toda essa situação que envolve aí os permissionários desses boxes da Rua do Peixe, que tem que deixar o local. Agora, evidentemente que as pessoas do outro lado, né, o telespectador, uma das perguntas óbvias e evidentes, né, é a seguinte: por que esses comerciários têm que deixar a Rua do Peixe e os outros permissionários, outros comerciantes de pescados que ficam alguns metros, né, de distância deles, ficam lá naquela praça, na saída da balsa que vem do Guarujá, ou próximo
entrada da Avenida Mário Covas, estão em situação regular. E qual é a diferença de um para o outro? E depois a gente segue aí com a situação da Rua do Peixe. Bom, eu acho que o mais importante é entender o histórico da ocupação ali da Rua do Peixe. Os comerciantes ali da Rua do Peixe, eles desembarcavam o peixe na murada da Avenida da Praia, colocavam seus peixes nas caixas ali, e ali faziam seu comércio, era um comércio informal feito pelos pescadores artesanais. Passado um tempo, isso a gente não é do processo, é da convivência na cidade, né? A prefeitura lhes deu permissão para ocupar uma nesga de espaço público que tem ali na Rua do Peixe, que é exatamente onde hoje estão construídas aquelas barracas. Acontece que o tamanho das áreas é insuficiente para garantir que o comércio seja feito seguindo todas as normas de limpeza, de conservação de pescado, etc. Ali sofreu melhoria, né, ao longo do tempo, mas mesmo assim é impossível se fazer um mercado naquelas condições que a legislação exige. Por conta disso, o Ministério Público promoveu uma ação civil pública contra a Prefeitura. Essa é uma ação civil pública muito antiga, né? Na época que o doutor Ortiz ainda trabalhava na área ambiental também, em que determinando a retirada dos então permissionários ali. Essa ação já está transitada em julgado, já está em fase de execução, e o objetivo da ação era simplesmente a retirada dos permissionários ali. Permissão de uso, basta cancelar a permissão, não há direito à indenização nem nada. Mas, como a reportagem mostrou muito bem, há um problema social envolvido ali, claro. São várias pessoas que dependem daquele comércio, então o que se buscou junto com a prefeitura era o cumprimento da obrigação através da relocação dessas pessoas em outro local adequado. Ainda na gestão do prefeito Papas, chegou a ser feito um projeto, era negociado com a União uma área ali na ponta da praia, próxima ao mercado do peixe, mas por diversas circunstâncias essa transferência para o município acabou não se efetivando, né? Havia também um descontentamento dos moradores do entorno desse local, com medo de que a construção de um novo mercado de peixe gerasse mau cheiro, proliferação de insetos e etc. E essa ideia acabou não indo para frente. Em função de todas as circunstâncias, como também foi mencionado, eu pedi a suspensão da multa, depois voltou a correr a multa, né? A gente tem pressionado, na verdade, o município, que é o Real Nação, e feito gestões paralelas às do município junto ao Serviço de Patrimônio da União, que agora, para a felicidade dos santistas, é presidido pela Cassandra Marano Nunes, né, que ex-vereadora daqui da cidade, que conhece bem o problema. E agora a ideia surgida, e que eu acho que de fato é a melhor solução para o problema, é a transferência não só desses permissionários, mas dos permissionários que estão no atual mercado de peixe ali na frente da saída da balsa, para um novo grande mercado adequado naquela área próxima do terminal de pesca, né, uma área que tem ainda uma questão jurídica a ser resolvida com a Walmart, né, que é titular, ou se diz titular de uma parcela da área, e ali isso permitiria um redesenho do viário naquele local, com a eliminação da praça onde está o mercado e a readequação do viário, que hoje congestiona bastante, e atender a todos esses moradores, né. Na semana que vem eu tenho uma reunião com a Cassandra aqui em Santos, para que a gente possa ver o que está faltando, ela virá a Santos para isso. Né? Na verdade, ela tem um compromisso na Câmara também, né, uma audiência pública, e nós vamos aproveitar a vinda dela aqui para Santos para fazer uma reunião sobre esse tema, ver se de uma vez por todas coloca a solução para esse problema. Quem sabe nós trazemos a Cassandra Maroni, né, aqui ao painel regional para falar sobre esse tema e sobre outros assuntos importantes ligados ao SPU. Vereador Banha e Manuel Rogério, ficam à vontade aí com relação a essa questão que envolve lá a Rua do Peixe. É verdade, Boturão, nós, graças a Deus, estamos na plenitude da nossa condição saúde mental e de lembrança e de memória. Ainda o Alzheimer ainda não tomou conta do meu cérebro,
E memória é o que eu mais tenho. E as coisas que começam de uma maneira equivocada e errada, e geralmente quem dá a condição para que isso comece errado e equivocado é quem está no comando do poder, e geralmente é o poder executivo. Isso nasceu lá nos idos do nosso saudoso sanitarista e glorioso Davi Capistrano. E os nossos pescadores artesanais, doutor Dauri, quando tínhamos ainda a pesca artesanal, porque hoje não dá para pescar mais nada no estuário, nos canais do entorno, nos rios da nossa cidade, a Ilha de Ana acabou. Ainda tem alguns valentes que sobrevivem ainda da pesca artesanal. Aí foi criado, os pescadores vendiam o peixe ali na murada da calçada, e dali faziam o seu dia a dia, ganhavam o pão com o suor do seu rosto. E nós vimos aí passar o tempo. Eu acho que Juscelino, se fosse vivo hoje, ele morria novamente, porque Distrito Federal, Manuel Rogério, foi 5 anos para se construir a capital do Brasil. A capital do Brasil demorou 5 anos. Nós estamos falando de 20 anos e não se consegue resolver o problema da Rua do Peixe, de uma feira, da atividade dos trabalhadores. Será que é muito complexo? Será que é muito complicado? Será que não é menoscabo? É desídia? Será que não é empurrar com a barriga? Isso não dá, ô doutor Dauri. Quanto vai custar isso? Chega a cifra de milhão? Chega a cifra de milhões? De bilhões? Agora, tem que mostrar e explicar para o povo e o ouvinte que está nos ouvindo, telespectador do outro lado, o que é o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é o seguinte: eu confesso. O prefeito lá, o promotor deu prazo, assinou um papel e o prefeito falou: eu vou cumprir. Ponto. Assinou. Assinou, tem que cumprir. Só que entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, aquilo virou uma bola de neve. Em que ano foi esse TAC? Esse termo? Na verdade, não houve um termo de ajustamento de conduta. Houve uma decisão judicial determinando que a prefeitura retirasse os permissionários dali sob pena de multa diária. Só que a decisão não determinava que eles fossem relocados para algum lugar, né? Então, o cumprimento puro e simples da decisão importaria simplesmente um prejuízo enorme para os permissionários e para essas... Então é de maior gravidade ainda, não é nem um TAC. É uma ação que já está transitada, praticamente julgada, porque tem que cumprir. R$10.000 por dia. Quantos dias já está lá, doutor, sem cumprir a decisão? O último pedido de cumprimento eram 4 ou 6 milhões. Então, 6 milhões, nós vamos fazer um complexo para estas pessoas estar explorando a sua atividade. Então eu vejo o que é. Há um total descompromisso do poder público com relação a estas pessoas, causou aí um problema social. Não é da noite para o dia que aconteceu isso. Foi se adaptando, foi se acomodando, mostra que a cidade não tem planejamento, mostra a falta de compromisso do executivo, aí começa a gerar a insatisfação, as pessoas vão se socorrer da justiça, do lado de um colégio, do outro lado a vigilância sanitária fica entre a cruz e a espada, porque quer saber se tem a condição adequada de vender aquela mercadoria para não causar nenhum transtorno à comunidade, e enfim, só todo mundo perdeu. Perdeu o executivo, perdeu o vendedor do peixe, perdeu quem mora no entorno, perdeu do consumidor. Quem paga essa conta, doutor Dauri? Quem paga essa conta somos nós. E agora, jogar para a conta do vereador? O vereador é um maldito. O vereador é o bicho mais espraguejado que tem dentro de uma região. Porque o vereador vai lá, escuta, ele é o termômetro, ele é a caixa de ressonância da angústia da população. Se ele leva para o prefeito não atende, prefeito empurra com a barriga. Aí ele vai lá, manda o ouvidor, manda o secretário, diz que vai resolver, não vai resolver. Aí entra a ação, depois entra o promotor. Querido, está na hora de se ter hombridade, compromisso, responsabilidade. E eu quero saber o seguinte, doutor, se não resolver esse problema, esse caso que o senhor tem feito das tripas coração para poder acomodar, porque ninguém quer ver ninguém na rua, ninguém quer filho desempregado, ninguém quer nada, ninguém quer chegar ao extremo. Mas
Se chegar ao extremo, quem vai pagar essa conta? Será que essas pessoas que deixaram e que fizeram de uma maneira totalmente equivocada esse comércio vão arcar com essas despesas? Ou, mais uma vez, o contribuinte vai ter que arcar com essa despesa? A ação civil pública é contra o município, então quem paga a conta é o poder público e, em consequência, os contribuintes, né? Na verdade, esse dinheiro sai do cofre do município de Santos e entra no cofre do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos e Lesados, que é uma conta do governo do Estado de São Paulo, gerenciada para essa finalidade. Por isso que o nosso objetivo é tentar fazer com que inclusive o eventual débito decorrente da incidência de multa venha em favor da melhoria das condições de comercialização de pescado, principalmente para os pescadores artesanais na nossa região, na nossa cidade. Isso nós só falamos de um problema só, que é a Rua do Peixe. Mas na sua pasta deve ter uns 4, 5 ou 6 TACs que ainda não foram cumpridos. Por quê? Se planejou errado, não se concluiu a obra, e eu acho que ainda nesse programa vamos poder falar sobre o terminal do mercado, que tem um termo de ajustamento de conduta e não sai do papel. A nossa co-irmã TV Tribuna deu recentemente, tira a dragagem, faz dragagem, não se resolve o problema. Tem o problema da Câmara Municipal, que também não vai para frente nem para trás, e outros que mostra que o executivo ou quem está encabeçando determinada obra não planejou, não executou, e quando executou de uma maneira equivocada. Por que essa despesa não pode ser ou não tem que ser repassada para estas pessoas que, na ocasião, estavam detentores do poder e que fizeram de uma maneira equivocada e que agora passa para os contribuintes cidadão pagar uma despesa que ele não fez, mas que ele automaticamente vai assimilar porque foi mal feito, houve pouco caso, houve má fé, houve desídia, houve irresponsabilidade. Essas pessoas deveriam arcar com essas despesas. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos na sequência do painel regional para ouvir o Manuel Rogério a respeito desse assunto também, não é? Já. Não foi ela que fez o processo. Isso foi que teve que engolir essa brasa. Estamos voltando, nós temos o segundo bloco aqui do painel regional. Com satisfação recebendo o Dr. Dauri de Paula Júnior, promotor do meio ambiente aqui da cidade de Santos, vereador Banha do PMDB, e o nosso Manuel Rogério, mais uma vez, participando conosco também. O telefone segue aí à sua disposição, 3014-5281, e ainda pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional. Fique à vontade, participe com a gente. Manuel Rogério, você ouviu aí a exposição do Dr. Dauri a respeito dessa situação da Rua do Peixe, lá na Ponta da Praia, as colocações do vereador Banha, e eu quero a sua avaliação, sua análise também sobre tudo isso aí. Eu gostaria, Boturão, de fazer uma análise jurídica sobre isso, mas por hora eu queria me abstrair de alguma questão jurídica e falar como cidadão santista. Ora, se você mora numa cidade praiana, qual é a característica de uma cidade praiana? Quando você vai em viagem em qualquer lugar que é litoral, primeira coisa que você pensa é comer um peixe. É se alimentar do quê? De um peixe fresco. Ainda mais hoje que você tem conhecimento que a maioria do pescado que gira em todo o Brasil, ele é congelado. Ele vem ou de importação ou da indústria de pescado. E se você tem a possibilidade de comer um peixe artesanal, você vai buscar isso e você quer isso na sua cidade. Como você quer que os turistas também tenham isso na sua cidade. Então eu acho que isso aí, esse centro de comércio de pescado artesanal é importante para a cidade, é importante para a gente, é importante para o turismo da cidade e é importante também para esses trabalhadores. Eu acho que o Ministério Público, apesar de ter uma sentença judicial que já percorreu todo o caminho da matéria de conhecimento, já alcançou a coisa julgada, que ela é imutável, ela não muda e pode ser executada a qualquer momento, como está sendo o caso, ele está agindo de extremo bom senso, de permitir, de tentar buscar um ajuste disso aí para que a prefeitura cumpra com a sua obrigação e que, por outro lado, esses trabalhadores possam continuar trabalhando e que a cidade tenha a possibilidade de adquirir um pescado fresco dentro desse comércio que esse pessoal faz.
Agora vou sair de cidadão e vou falar como advogado, tentar fazer uma análise jurídica. O Ministério Público, ele criou esse instrumento, que é o termo de ajustamento de conduta, que foi uma maneira muito útil de solucionar muito litígio. Porque se você percorrer uma via judicial que é demorada, que ela é custosa, tanto para as pessoas que estão envolvidas naquela lide, naquele conflito de interesse, como para o Estado, se você pode solucionar numa transação que é previsto no Código de Processo Civil e ambas as partes cedendo, isso é muito importante, isso é de suma importância. A própria Justiça hoje ela vem numa campanha de que as partes busquem a conciliação, que não fiquem só à mercê da Justiça solucionar. Então, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, que assumiu agora, já sinalizou de que as partes devem buscar as vias de conciliação ou as vias de tribunal de arbitragem, enfim. Quer dizer que a justiça já está sobrecarregada, o próprio Estado sobrecarrega a justiça. Então, aquelas partes que estiverem envolvidas no conflito puderem elas se comporem, falar assim, não vamos deixar por conta do Estado, vamos a gente solucionar isso, isso é de suma importância. Agora, o que eu tenho visto são entidades públicas, órgãos governamentais que não cumprem as suas responsabilidades, agem com tamanha improbidade e tem tornado esses termos de ajustamento de conduta inócuo, sem efeito, porque eles não cumprem. Eu acho, doutor Dauri, que as novas ações civis é uma sugestão, quem sou eu? Uma sugestão humilde, não falar mais de multa, mas falar sim sob pena de descumprimento de decisão judicial, sob pena de prisão, sob pena de crime de responsabilidade, sob pena de improbidade. Por quê? Só multa, esses governantes, eles não se preocupam mais com isso. Por quê? Não sai do bolso dele, vai sair do nosso bolso. Depois ele entrega a pasta, fica 4 anos, se reelege, mais 4 anos, depois entrega a pasta para outro, nem vira as costas para trás, vai buscar um cargo público, depois se candidata ou algum cargo eletivo dentro de um partido, muda de partido, enfim, e a cidade fica com prejuízo, a cidade, eu fico só imaginando, se não fosse um promotor com bom senso, neste caso, a cidade perderia, porque teria que pagar uma multa muito alta, perderia os seus pescados artesanais e ainda colocaria pessoas, trabalhadores, em uma situação de desemprego que as pesquisas já vêm mostrando, o nível de desemprego no país vem aumentando e não é isso que a gente quer para o nosso país. Me permite uma colocação? Quando a gente demora para fazer justiça, já deixa de ser justiça. São 20 anos. Nós estamos num momento eleitoral, desculpe o Boturão, desculpe o doutor Dauri, se eu elejo um prefeito, se eu elejo o representante público, passam-se 20 anos para ele tentar equalizar, sanar, equilibrar uma coisa tão simples, que é um comércio de peixe que não deve ter mais de 20 ou 30 pessoas ali naquele local. 22 boxes. 22 boxes. Já estamos quase em 6 milhões só de multa. É para nunca mais votar nessas pessoas. Se o cidadão não tem competência, não tem moral, não cumpre aquilo que está sendo determinado, por favor, mas não passe nem na porta dessas pessoas, porque isso que está se fazendo aqui é uma verdadeira violência contra o trabalhador, contra a cidade, contra o contribuinte, e nós não podemos permitir isso. Como é que se chega no denominador aqui, o senhor que é um jurista? Como é que se chega nisso? Vamos pagar a conta, continua com prejuízo, aqueles coitados que querem sobreviver na venda do comércio, do pescado, estão preocupados diuturnamente, e quem que tem que chamar essa responsabilidade aqui? Eu não queria estar cobrando isso aqui hoje, conversando, pedindo orientação para o promotor de justiça. Aqui é o extremo. Eu queria que o prefeito, o executivo, quando pegasse essa demanda, ele planejasse, ele executasse, ele cumprisse, e desse começo, meio e fim a esse processo. Agora, esses 20 anos
Estamos sendo todos penalizados e essas pessoas que passaram por aqui estão sorrindo aí nos canais de televisão, agora nesse instante pedindo o seu voto, pedindo mais um apoio. Não elejam essas pessoas, por favor. Muito bem. Doutor, só para amarrar esse assunto, ficou um espaço vazio nas falas, que é em relação à responsabilização dos administradores, né? É importante que os telespectadores entendam que a matéria ambiental, como o que a gente chama de interesse difuso, defesa do consumidor, defesa das minorias, saúde pública, etc., elas são, via de regra, a responsabilidade é objetiva. Então, basta que eu tenha o fato e o prejuízo e eu tenha a responsabilidade pela multa. Essa multa é carreada para o Estado. Existe uma outra área que o Ministério Público também atua, que é a área do patrimônio público ou da improbidade administrativa. Já é muito ruim uma área da improbidade, ela devia ser a área da probidade administrativa, né? E que busca a responsabilidade dos administradores, e em todos esses casos é possível buscar a responsabilidade dos administradores. Acontece que esta responsabilidade só se dá por dolo ou culpa, é uma responsabilidade subjetiva. Então eu tenho que provar que o prefeito que não agiu foi negligente, foi imprudente, foi imperito ou não quis agir, né? Então é uma responsabilidade mais difícil de ser aquilatada, porque principalmente como nesse caso aqui, que depende de outros órgãos, né? O caso, o acerto entre o Serviço de Patrimônio da União e o município. Então o prefeito diz, olha, eu tentei tudo e não foi possível porque o SPU não deferiu, né? O SPU, olha, mas a prefeitura não cumpriu tal e tal etapa, por isso que eu não deferi. E esse jogo de empurra, acaba servindo como desculpa para evitar a penalização pela probidade administrativa. 250 quilômetros quadrados que nós temos na cidade de São Área Continental e 44 quilômetros de ilha. Um trecho de 30 a 40 metros de feira, o cidadão não achou uma solução, ele pode ir embora. Sem dizer, doutor, sem dizer que quando quer, isso aqui todo mundo sabe, e aqui não é o telespectador que vai se enganar disso aí. Ele põe debaixo do braço, vai andando de setor em setor e resolve. Basta ter vontade política. O governo passado poderia ter resolucionado esse problema. Ele era do partido que era base do governo federal, que tinha muita força com o Michel Temer. Bastava um telefonema, uma ida no gabinete do Michel Temer e solucionava isso. O Banha solucionou isso no caso do Hospital dos Estivadores, quando o Hospital dos Estivadores não poderia ser adquirido pela prefeitura, porque ele ia a leilão. O INSS já tinha adjudicado pelo valor da dívida. O Banha foi lá, conversou com o Michel Temer. Eu tive com ele no gabinete do Michel Temer e o Michel Temer deu o aval. A prefeitura pôde comprar o Hospital dos Estivadores e aí é um patrimônio que hoje nós temos. Poderia ter feito uma Rua do Peixe, que é uns box, como o Banha falou, 30 metros quadrados, tem vários e vários imóveis. Mas o Walmart foi rápido. O Walmart foi rápido. Eu acho que ele teve uma vontade privada. O Walmart é do setor privado. A feira é segundo plano, doutor. O Walmart é mais rápido. Por que acontece isso? O Walmart mais ágil? Eu não acompanhei o caso do Walmart, né? Eu acompanhei sim a divisão a busca por terrenos que estava sendo feita ao mesmo tempo pela prefeitura, né? E acabou sendo atropelada pela cessão pela União para uma ONG que cuida de animais marinhos e trabalha sob o patrocínio da Petrobras, né? Então, isso atrapalhou um pouco a negociação ainda à época do governo do prefeito Papa. E agora o que se busca, eu acho que até numa solução um pouco mais ampla, é solucionar também o problema do outro mercado de peixe,
porque ele mais cedo ou mais tarde... Também tem problema. Sim, porque ali o problema é de logística, né? Ele fica no centro de uma praça, com carros competindo por parar para comprar o seu peixe, com carros competindo para sair da balsa, com carros competindo para ingressar nas vias, né? E basta ir lá no final de semana para ver o caos que aquilo fica, né? Então, mais cedo ou mais tarde, para que a gente tenha essa... para que não se repita no mercado de peixe o que hoje nós temos na Rua do Peixe, né, é necessário uma solução global, que é o planejamento, que o vereador já falou, que já foi mencionado aqui. Eu acho que muito importante também uma colocação que foi feita, que diz respeito à caracterização desta pesca artesanal como parte da cultura da cidade. Né? As cidades vão crescendo e vão perdendo aquela sua ligação com as coisas do seu passado, com as coisas que a caracterizam. Então, de fato, quando se vem para Santos uma autoridade, quando vem para Santos um turista do interior, ele quer procurar o peixe fresco mesmo para comer. É isso que ele vem buscar na cidade. Né? E hoje, quando você entra no restaurante, você não sabe se o peixe que você está comendo é congelado ou é fresco, você não sabe se o badejo que estão te servindo é badejo ou é aquele peixinho chinês que está chegando a preço de banana. Panga. Como é que chama? Panga. Que está chegando aqui. Então, isso é muito complicado. Eu acho que uma coisa interessante, vereador, que a Câmara poderia discutir, assim, num primeiro momento, eu não sei ainda nem se a gente como regulamentar isso a nível municipal, mas vários países europeus obrigam que no cardápio do restaurante venha escrito se o peixe é congelado ou é fresco. E isso é uma garantia para o consumidor, e isso foi feito lá, não só para garantia do consumidor, porque a qualidade do peixe congelado e do peixe fresco, em termos de saúde pública, não difere, né? Mas para que isso estimule o mercado de pesca local, os pescadores locais. Né? Essa é uma comida de melhor qualidade, essa é uma comida fresca porque não chegou a ser congelada. Doutor, né? Então isso força com que o mercado, né, quando o turista chegar no restaurante, que ele acha que é fresco, e cola, poxa, o peixe é congelado, comer peixe congelado eu como em São Paulo. Né? Então, cria-se a demanda por buscar o peixe fresco junto às comunidades tradicionais, a indústria pesqueira se requalificar para fornecer um produto de melhor qualidade. Essa colocação sua é muito esclarecedora, até de uma maneira simplista, mas eu acho que a profundidade do que se encontra hoje o meio ambiente da nossa cidade e região, ela vai além disso, porque minha avó falava que tinha que dar a vara para o sujeito pescar. Hoje ele vai pescar aonde? Se nós aterramos um terminal na Embraport, que sequer fez a sua lição de casa, pagando a compensação ambiental, alijou todas aquelas famílias que vivem e sobreviviam da pesca, acabou com toda a biota local. Então ele está com a vara e com a pesca, mas não tem mais peixe lá para pescar. E agora, o senhor pasme, meu querido promotor de justiça, cidadão, para tirar aquele alvará, pagou 12 milhões aos cofres, concordando com impostos e tal. Hoje, questiona na justiça, doutor Dauri, e não pagou mais imposto nenhum, porque tirou o alvará, já está em berço esplêndido, já está operando as suas atividades. Se ele pagou, é porque ele concordava com a ação do imposto. E hoje está requerendo judicialmente a impugnação do imposto, ou seja, é uma firma que não tem compromisso com a qualidade do ambiente, com o social, com a pesca, e aí a gente cai de novo na mão do legislador. Legislador, faça uma lei para que não venda no cardápio. Legislador, mande prender esses empresários que vêm aqui na cidade de Santos e causam um transtorno, estão acabando com os nossos despachantes, com os nossos trabalhadores, com os pescadores. Estiva, conferente, despacho, todos fizeram um terminal que ia garantir a qualidade e o sustento da família santista. Acabaram com o meio ambiente,
não deram a compensação ambiental e agora não pagam nem os cofres públicos. É lamentável, doutor. Vamos fazer um intervalo, o meu caro Dauri. Rapidamente, na volta, o promotor analisa também essa questão levantada pelo vereador Banha. Já, já. E o aspecto social? Fala comigo. Analisando. Estamos de volta, este é o terceiro último bloco desta edição do Painel Regional, conversando com muito prazer aqui com o promotor do meio ambiente aqui de Santos, doutor Dauri de Paula Júnior, com o nosso vereador Banha, do PMDB, e também o Manuel Rogério, nosso comentarista habitual do painel. Você participa com a gente, as perguntas chegando, já já a gente abre o espaço, né? E o Banha levantou aí a questão que envolve a empresa Embraport, né, Dauri? Eu gostaria de fazer uma ressalva em relação a isso. Eu não tenho condição de comentar a respeito do caso Embraport. Eu trabalhei nele apenas há alguns meses, né? Ele não está sob a minha responsabilidade, então eu realmente não sei se houve cumprimento das medidas ambientais estabelecidas. Ele gerou uma ação que foi para o Supremo, só voltou depois. Então é um caso bastante complexo. O que eu gostaria de colocar, e nisso eu acompanhei também no caso Embraport, é que as comunidades mais simples, né, como a comunidade tradicional dos pescadores, ela tem uma voz muito pequena. Então, nesses processos de licenciamento ambiental, primeiro ela é convencida com propostas de emprego, disso, daquilo, e o dano ao seu patrimônio, que é o local de pesca, que é a sua vida tradicional, o seu modo de vida tradicional, isso acaba ficando em segundo plano no licenciamento ambiental, e isso de fato ficou em segundo plano no licenciamento ambiental da Embraport. A época que eu trabalhei no processo chegou a ser analisado, então eu posso comentar. Mas do restante dos pontos não foi possível, eu não tenho condição de avaliar aqui, né? Mas eu acho que isso, e é por isso a necessidade dessas medidas, que embora pequenas, elas dão força para essas comunidades. A Itália, por exemplo, utilizou esse mecanismo de fazer consignar nos cardápios, nas áreas de grande turismo, e no país inteiro, não é só numa cidade, se o peixe é congelado ou não, exatamente para dar força para essas comunidades, né? Porque elas passam a ter voz quando elas representam, assim como um vinho de região demarcada, um queijo dessa ou dessa característica, faz com que a parte cultural daquela área seja melhor preservada. São mecanismos, né? Não é um mecanismo que vai resolver, mas é um mecanismo que vai ajudar a dar força para aqueles que produzem a chamada economia solidária, economia social. O senhor há de convir comigo, doutor, que essas pessoas são pessoas carentes, de uma humildade muito grande, pessoas de uma simplicidade medonha. Quando chega uma empresa mostrando um projeto dessa magnitude, ninguém vai poder esperar em sã consciência, esse cidadão que mora lá na Ilha Diana, que ele vai ser enganado, que ele vai ser ludibriado, sim, que ele vem com falsas promessas, porque sentam lá, resolvem um problema em 10 minutos, o problema que se arrasta na Ilha Diana desde a sua chegada dos seus fundadores. Vão resolver tudo, vai ter construção, vou pegar todo o povo que vai estar lá, vai trabalhar na obra. Não pegaram um. Eu lembro, no aspecto cultural, eu lembro que um exemplo muito claro, foi numa reunião com o próprio pessoal do estudo ambiental, que se fazia lá um curso para que os moradores trabalhassem com o PET, porque chegava como lixo nos manguezais, então transformando em artesanato. Daí eu até brinquei com o pessoal da empresa, falei, olha, se a gente chegar a um TAC no licenciamento, um dos itens será a obrigação de você distribuir esse artesanato feito com PET, que o valor de mercado é ínfimo para todos os seus principais fornecedores, para as autoridades, como presente da empresa, né, com o logo da sua empresa. Né? Porque não é assim que se faz responsabilidade social. É por aí, né? É nesse gancho que eu queria tocar com Vossa Excelência. Na responsabilidade social, quem deveria estar investido e comprometido, porque ele foi eleito pelo povo, e sim, é o poder público, no caso o poder executivo, o poder legislativo, está lá negociando para que se cumpra todo esse programa social. E nós estamos vendo que o que interessa
Hoje só se fala em obras, custos faraônicos, mirabolantes, e o social ficou para trás. Não é só essa obra da Embraporte. Nós vamos te dar com exemplo, logo logo já está na mão do doutor Augusto Meirinho, Ministério Público Federal do Trabalho, o compromisso social da obra do Santos Novos Tempos, que aqui em off nós estávamos conversando sobre isso. O Santos Novos Tempos até agora não cumpriu. Teria que instalar a internet em toda a Zona Noroeste, gratuitamente, e dar um curso para 1.000 pessoas de inglês, de computação e, logicamente, mais 2 ou 3 cursos que me fogem a memória. Onde estão essas pessoas? Eu estou procurando com lupa quem fala inglês lá na área da Zona Noroeste, quem fez curso de computação, onde está essa prestação de conta, porque hoje já faz parte de um inquérito do próprio Ministério do Trabalho Federal, porque não viu esse curso e nós também não vimos a internet. Ou seja, está faltando o planejamento, o acompanhamento, a diligência, a responsabilidade e o compromisso com o social, mas quem cobra isso? Não é o coitado lá esperando esse beneplácito, não é o coitado esperando o que está dentro de um contrato. Quem tem que fazer cumprir esse compromisso é quem está dirigindo a obra, quem é o contraparte da obra, quem fez a gestão e planejamento, no caso o Poder Executivo, e aí fica, depois, passam-se anos, cai no Ministério Público e quem paga toda essa conta novamente, ou quem perde esse dinheiro, somos nós. A Ione do Marapé diz que gosta muito do programa, a gente agradece, um abraço para a Ione, né? E precisa de uma ajuda, né? Ela não sabe em quem votar para a presidência da República. Estou ainda na dúvida. Nós, infelizmente, não vamos poder ajudar você, a não ser pedir para você comparar aí os candidatos, né? E estudar aí a biografia, o currículo de cada um e aí escolher com calma. O Cassione lançou uma tese aqui num programa que eu fiz com ele, de que o brasileiro não deveria sair na rua esse dia. Eu não sei porque os motivos que levaram isso, mas ele, um político experiente, me parece que ele não vê nenhum candidato à altura. Mas isso é uma matéria que não há de se discutir aí, é uma decisão muito pessoal, por isso que o voto é secreto, é um direito que o cidadão tem, então é uma decisão de cada pessoa tem que sentar, analisar dentro da sua consciência e aí escolher ou não, votar ou não, tomar essa decisão. Afinal, eu particularmente acho que tem que haver uma reforma política, dentro dessa reforma política o voto deixar de ser obrigatório, porque aí só vão às urnas aquelas pessoas que realmente se interessam, que realmente vão aferir as condições de cada candidato, a ficha de cada candidato, todo o perfil do candidato, todo o currículo que esse candidato tem, para aí saber se ele vai estar fazendo uma boa escolha ou não. Hoje, por ser obrigatório, as pessoas chegam no dia da eleição, vão lá e na hora decide pelo candidato, às vezes porque pegou um santinho na rua. Infelizmente, eu penso que é a reforma política que tem que solucionar esse caso. Mas uma colocação tem que ser feita. Isso aí a gente tem visto a Justiça Eleitoral e a própria cidadania nos coloca, que acho que a maior arma da cidadania é o voto, é através dele que a gente muda. Nem que você vá para a urna votar chorando, mas não anule seu voto, não deixe brulo, nem abstenção. Vá lá e vote chorando, mas faça a sua escolha e cobre. Já que você vai à urna, vai sair de casa, né? Vai até o colégio, a escola onde você vota, né? Já que você vai lá, não faça isso, né? Vote em alguém, pense um pouquinho antes, perca meia hora do dia anterior, pelo menos, para fazer uma avaliação, uma comparação, a biografia aí das pessoas, dos candidatos, e escolha um deles, né? Bom, eu tenho uma dúvida aqui, o Cassione falou isso semana passada. Com toda essa situação, os candidatos que estão colocados, aí, você não se arrepende não de não ter colocado o seu nome à disposição do eleitor nessa empreitada, não? Eu acho que já começa pelo compromisso, pelas propostas. Se a gente vem para cumprir um mandato como vereador, você coloca seu nome à baila, o cidadão vota em você como vereador. Eu não tenho nada que justifique eu, no meio do mandato, eu sair candidato a deputado, a governador, ou o Estado me pegue como secretário. Eu acho que isso é uma falta de compromisso com aquele eleitor ou com a cidade que elegeu. Então, eu sou homem de cumprir compromisso e vou seguir o meu mandato até o final.
Uriel Vilas Boas diz assim: por que não se tentar a conciliação envolvendo o Poder Público, Legislativo e a Associação de Moradores, além dos interessados, nesse caso que envolve aí os permissionários lá do comércio de peixe na ponta da praia? Passou, né? Na verdade, o termo de ajustamento de conduta ele é feito com o réu na ação e algum interveniente necessário, né? No caso aqui, o interveniente necessário, eventualmente, é o SPU. Ele não envolve nem mesmo os permissionários, né? Porque eles continuarão na condição de permissionários. Eles não têm um envolvimento deles pessoal em relação à atividade que vai ser feita. A responsabilidade é, de fato, do poder público. Muito bem. Eu tenho uma sugestão para essa Rua do Peixe. Eu acho que aí eu vou entrar naquela história do Alegra Centro, que a cidade tem vários imóveis abandonados, com matos, lambi-lambi, cartazes, enfim, deixando a nossa cidade com aspecto feio, com aspecto sujo. A prefeitura, ela tem que fomentar uma lei que é dela própria, ela que fez. Então, ela desapropria esses imóveis que estão lá abandonados e cria um mercadão ali de peixe, que aí essas pessoas vão poder comercializar seu peixe e preservando aquele aspecto histórico, patrimonial e cultural que a lei mesmo impõe que seja preservado. Infelizmente, os próprios permissionários não querem outra solução que não seja na ponta da praia, exatamente pelo vínculo que tem com a beira-mar. Né? Nós já fomos buscar soluções como essa. O próprio mercado municipal, que está, as moscas, estão pouquíssimos os boxes em funcionamento, poderia receber um tremendo mercado de peixe, né? Mas não há interesse e os próprios permissionários têm muito medo de que isso faça cair a renda deles e etc. Né? Quer dizer, para sair da Rua do Peixe tem que ficar na ponta da praia. Tem que ficar próximo do mar, porque essa é a relação. Quando eu vou comprar peixe, eu quero peixe fresco, a relação que eu tenho é que ele está próximo do mar. A maresia. Mas ali no mercado tem aquela bacia. Sim, ali. Então, por isso que nós fomos procurar a alternativa do mercado e não foi bem vista pelos permissionários. Me desculpe, doutor, mas o mercado eu acho que tem uma cabeça de burro lá. Porque nem o termo de ajustamento de conduta que fizeram com Vossa Excelência, da perimetral para fazer urbanismo, paisagismo, aqueles coitados, aqueles heróis da resistência que são os catraeiros, só para limpar aquele canal, foi a duras penas, porque o doutor Dauri estava lá. E do outro lado tinha o Poder Legislativo, que nós estávamos lá dia e noite, batendo e cobrando. Que fim levou aquilo lá, doutor? De fato, parte das obrigações ainda não foram cumpridas. Cabe a quem? A Codesp, a Prefeitura? A Codesp. E a Prefeitura? E a Prefeitura tem um outro projeto de revitalização da área, que nós estamos estudando também. E quem sabe, ao invés do valor das multas que a Codesp vai ter que pagar em função do não cumprimento do TAC, isso possa ser revertido diretamente para a melhoria da área ali no entorno, né? Em vez dessa multa ir para o fundo estadual, ela viria para os cofres municipais com a obrigação de investir naquele entorno. São 4 anos já esperando isso? Não, ali dependia de prazo licitatório, não tem todo esse tempo não, mas é muito difícil, sem o TAC na mão, dizer os prazos exatos, mas tem prazo em diversos momentos. Aí a prefeitura não cumpre a Rua do Peixe, a prefeitura não cumpre o mercado, a prefeitura não cumpre outro TAC, enfim, é aquilo que eu falei, a irresponsabilidade do governante está tornando um instrumento muito importante, que é o termo de ajustamento de conduta, inócuo. Estamos fechando aqui o painel regional. Eu agradeço ao promotor do meio ambiente, Dauri Paula Júnior, pela participação. Obrigado. Até uma outra, viu, doutor Dauri? Obrigado a você. Obrigado ao vereador Banha do PMDB, mais uma vez conosco. Obrigado ao Manuel Rogério, a você que acompanha a gente, sempre de segunda a sexta, enquanto o horário eleitoral estiver no ar, não é? Às 10 para as 2 da tarde, reprise 19h30, 7h30 da noite. Aos sábados, uma edição às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Obrigado.